Irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo na segunda-feira passada sobre os Estados Unidos na profecia. Naquela oportunidade a gente analisou basicamente só o versículo 1. O estudo todo foi só o versículo 1. A gente viu o tamanho do comentário que Ellen White faz do grande conflito. Foi uma pregação todinha só estudando o versículo 11 de Apocalipse 13, que fala da segunda besta. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 2 em diante, tá? Creio que vocês devem lembrar lá da questão da besta, subir da terra. Besta em profecia na verdade é um animal. Animal em profecia é um reino que sobe da terra, ou seja, ao contrário das águas que representam muita gente, terra representa um local deserto, um local despovoado. Então essa besta deveria surgir num local calmo, num local sem movimento, num local onde não haveria guerra. Diferente de Daniel 7, lá não havia ventos agitando os mares, ou seja, não havia guerras mexendo com as nações. Era um reino que surgiria de modo pacífico, tá? E deveria surgir depois da queda da besta anterior, tá? A ferida mortal. Então, Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. No culto da semana passada a gente viu o 11, hoje nós vamos ver o 12. Acerca da segunda besta, a besta que sobe da terra, diz assim o profeta João: essa segunda besta exercia toda a autoridade, ou dependendo da versão, todo o poder da primeira besta. Aí tem muitas versões assim, na sua presença. Essa versão aqui é a NVI. Ela diz assim, em nome dela. Por que exercer a autoridade da primeira besta e ser em nome dela? Por que exercer a autoridade da primeira besta? Porque assim como a primeira besta perseguiu o povo de Deus durante a supremacia papal, naqueles 1260 anos, período bem comprido, assim também a segunda besta, a besta com chifres semelhantes ao de cordeiro, dragão, exerce a autoridade e o poder da primeira besta. Ao fazer o quê? Ao perseguir os cristãos, ao perseguir aqueles que discordam doutrinariamente desse poder, tá? E em nome dela, para fazer valer um mandamento de homem, um mandamento da primeira besta, a segunda besta exerce a autoridade da primeira e em nome dela. Faz isso em nome da primeira besta, para honrar a primeira besta. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Alguém que tem a versão Nova Tradução de Linguagem de hoje? Alguém tem? Nova Tradução de Linguagem de hoje? Ninguém? Se tivesse, seria ficar até mais fácil para provar. Aqui esse fazia, porque às vezes fazer parece que a pessoa diz assim, né? Vai lá e adora. Mas na linguagem diz assim, ó, e forçava, ou seja, impunha, por meio de um decreto ameaçando, ele força. Exercer a autoridade da primeira besta, perseguir os cristãos, em nome da primeira besta, para honrar a primeira besta, o papado, e forçava a terra e seus habitantes a se curvarem diante do decreto da primeira besta. Tá? Que na verdade o decreto dominical ele é imposto pela segunda besta, mas é um decreto que já existia, tá? Quem fez a mudança foi a primeira besta. A princípio foi o Império Romano criou um decreto dominical, né, com Constantino. Depois o papado foi jogando ele mais para frente e colocando ele na lei de Deus. E agora os Estados Unidos, a segunda besta, eles colocam para o mundo inteiro venerar esse dia, dando honra a primeira besta, em nome dela. Essa perseguição aqui vai ser justamente por causa do domingo. Vai perseguir principalmente por causa do domingo. Ou seja, vão impor para forçar o povo a adorar a primeira besta
eles fazem com que o povo guarde um dia, guarde um mandamento que não tem autoridade divina. O forçar deles não é obrigar a pessoa a se ajoelhar, não. O forçar deles é dizer, vocês têm que guardar o domingo. E ameaçar com multa, com tomada, com confisco de bens, com prisão, com morte. Tá? Cujo ferimento mortal havia sido curado. É mais ou menos assim. É como se a segunda besta dissesse o seguinte: vocês já viram um poder como esse? Que mesmo depois de ter sido destruído, aparentemente destruído, se ergueu de novo das cinzas? E tem tanta autoridade assim no mundo. Vocês já viram um poder como esse? Que havendo recebido uma ferida que todos julgavam que tinha sido mortal, esse ferimento foi curado? Geralmente as nações na história, quando as nações eram destruídas, elas não voltavam nunca mais não. Geralmente as nações ficavam para trás. É só contar Egito, né? A Síria. O grande conflito, páginas 615 e 616. Olha só. O catolicismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo. Isso aqui a gente pode não perceber, mas olha só. Isso aqui, gente, está explicando o comecinho do versículo 12. Olha aqui, ó. Vou voltar. A segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta. Em outras palavras, a segunda besta, que é os Estados Unidos, eles, no Novo Mundo, exercem um poder semelhante ao que o catolicismo exerceu no Velho Mundo. Você pode dizer, irmão, mas o protestantismo não é a segunda besta. Verdade. Mas os Estados Unidos é conhecido pelo quê? Pelo protestantismo. Quem faz com que a Terra crie uma imagem à primeira besta é justamente os Estados Unidos. Tá? Então, a perseguição que ocorreu no Velho Mundo, comandada pelo catolicismo, tá? Pelo papado, se repete no Novo Mundo, por causa do protestantismo que está guiando agora os Estados Unidos. Então, esse protestantismo, você tem que lembrar, é ponto-chave da prosperidade dos Estados Unidos. Você tem que entender que protestantismo é característica-chave dos Estados Unidos. Assim como o catolicismo é característica-chave do papado. Não tem como você dissociar catolicismo de papado. Um lembra do outro. Assim como o protestantismo lembra dos Estados Unidos. Foi uma nação criada por protestantes. Agora, lembra da perseguição que teve? O catolicismo perseguindo os reformadores no Velho Mundo? Pois no Novo Mundo também. Adotarão uma conduta idêntica. O que é isso? Exercer a autoridade da primeira besta. É adotar a mesma conduta para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Qual é a conduta? É abraçar? Não, é perseguir mesmo. Olha o que fizeram com o John Wycliffe, com o John Hus, com o Jerônimo, Calvino, John Knox. Tem um monte de nomes esquisitos na lista. Um monte de homens que foram mortos. Só porque disseram, nós queremos adorar segundo a Bíblia diz. E o protestantismo apostatado vai fazer a mesma coisa que o catolicismo fez. Vai dizer, você não pode. Você tem que adorar do jeito que eu mando. Porque se não fizer, eu vou usar o poder civil para lhe oprimir. Isso aqui é importante a gente entender, porque quando a gente fala de decreto, o povo pensa que a gente é doido. Sabe disso? A gente fala para o adventista sabe. Mas vai falar para a pessoa do mundo. Ele pensa, esse povo é doido, né? É um negócio de sábado, é um negócio de decreto dominical. Onde é que está isso na Bíblia? Me prova. Aí a pessoa fica doida. E agora? Nós temos como provar. Se você pegar a Bíblia, você prova. E o Espírito de Profecia está dizendo, o que eu acho maravilhoso é isso. A gente precisa ficar dizendo, irmão, mas eu não consigo entender, está aqui, gente, lê. O grande conflito está dizendo quem é a primeira besta, de Apocalipse 13, quem é a segunda, quem é a imagem da besta, o que é a marca da besta. Está dizendo tudo como é que vai ser. E quando a gente for pregar isso para as pessoas, nós temos que estar munidos com isso aqui para dizer, está escrito.
Na internet eu creio que o irmão já deve ter visto, no rosto do mundo da pessoa, pregando no meio da rua, com um megafonezinho, falando que os Estados Unidos é a segunda besta, que vai ter um decreto dominical, mas eu no vídeo que eu assisti, eu não vi ele citando um texto bíblico. Vocês ouviram? Não vi um texto. E o que é que o povo vai pensar de uma pessoa dessa? É doido. Porque está defendendo só na opinião. Não, me pega o texto, tá aí o texto. Provando. Então é importante a gente entender, para que a gente tenha aquele conceito na mente. Eu não estou crendo em algo como um fanático. Creio porque os outros disseram. Não, está na Bíblia. A Bíblia está revelando para mim. Os chifres semelhantes aos do cordeiro, só para ter uma ideia, chifre de cordeiro é pequenininho, viu? O chifre de cordeiro é bem pequenininho. Quem conhece mais de animal sabe disso, né? O chifre do cordeiro é bem pequenininho. Quase não sai direito da cabeça aqui. Cordeiro é o carneiro novo. Eu não sabia. Isso que é bom de mexer com roça, né? Com as criaturas do céu, a gente aprende. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante. Ou seja, o que é flagrante, gente? É nítido. Não dá para dizer que não aconteceu. É como um policial que pegou um homem roubando em flagrante. Ele não vai poder dizer assim, não, eu não roubei. Moço, eu vi, tu roubando. Pega em flagrante, é isso, o cara está aqui, tirando o celular ou a carteira do bolso do outro e está vendo. Atenção aqui. Atenção, irmãos. Tá, então, chifre semelhante a cordeiro lembra de inocência. Voz de dragão lembra de terror. Tá? Indicam contradição flagrante entre o que professa, entre o que aparenta. O chifre semelhante ao do cordeiro é aparência. Ele aparenta ser tudo, beleza. É o amigo, né? O amigo da onça. Parece que é amigo. Entre o que professa, que é o chifre semelhante ao do cordeiro, e pratica a nação, que é a voz do dragão. O que são os nossos frutos? São os pensamentos? Não. Palavra e ação. O que eu penso é que está aqui, ó. Você não sabe se é o Maurício, se é o Maurício. Mas o pensamento está aqui. Agora, quando eu falo, aí é a voz. Aí diz, opa, agora o Maurício manifestou quem ele é. Você disse que o Maurício é calminho. Ele estourando isso aí. Entendeu? O que está na aparência é uma coisa, mas o que fala, quando ele gera o fruto, ele mostra que é igualzinho ao catolicismo. Não o protestantismo. O protestantismo apóstata. Aquele movimento que começou lá com aqueles reformadores, em principal com Martin Lutero em 1517, mas que foi aumentando e começou a se corromper, porque foi vendo outras vantagens, como aconteceu com a igreja apostólica, foi se pervertendo até virar a igreja católica, apostólica romana. O protestantismo também começou bem, aí começou a desandar mesmo. Aí você pega a maioria do protestantismo hoje em dia, é apóstata. Não protesta nada. O protestantismo é só o nome. E nem usa mais o nome protestante. É só evangelho. Ou gospel, né? Porque o protestantismo indica um nome bem forte. Né? E o que é a fala da nação? O que é essa fala? O que o texto quer dizer para nós quando ele diz que a segunda besta tinha chifres de cordeiro, mas falava como dragão? A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. A nação que foi fundada sobre os pilares da liberdade civil e religiosa, agora vai começar, por intermédio dos seus legisladores, deputados federais e senadores, e os juízes da nação vão começar a oprimir o povo. Esses vão fazer leis para oprimir o povo, e esses vão executar as leis. Você não fez não? Você guardou domingo não? Pois, prisão. Vamos tomar a casa.
multa aqui de 50 mil, para quem tem nenhum real na conta, 50 mil de multa. Vai não? Vai preso. É assim. Aqui faz a lei, e aqui, se você quebrou a lei que foi feita, ele pode prender. Você imaginou o poder que tem na mão de um juiz? Eu vou lhe dizer, um juiz tem um poder que bota medo. Porque, na verdade, a gente, como cidadão, pode dar voz de prisão. Você sabia disso? Mas quem que obedece a voz de prisão do coitado? Ele se prende? Está preso. Ninguém obedece. Agora o juiz fala, a pessoa chega, treme. Porque é uma autoridade grande. Ela é instituída pelo Estado para comandar, para botar ordem, para punir toda pessoa que não obedece às leis que foram criadas. Então, a nação parece uma coisa boa, mas quando ela começa a falar, você vê na verdade que é um dragão. E não é à toa que a semelhança é de dragão, não. Você acha que é à toa que João colocou assim que tem chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas fala como um dragão? Porque quando diz que falou como urso, né? Fala como um dragão, como um inimigo. Fala como Satanás. Tá de fora. Pelo menos aqui o texto, né? Por esses atos, vamos lembrar aqui, nós temos que associar aqui atos, esses atos aqui, ó, a fala do dragão, tá? Não está dizendo que aquela besta com chifres semelhantes aos de um cordeiro age como um dragão. O texto não diz isso. Diz que fala. Só que essa fala, ela representa as atitudes da nação, tá? É o que o legislativo fala. Como é que ele fala? Ele cria lei. Ele diz, ó, não como aconteceu na França, depois de 1798. Colocaram lá, não pode mais ter culto, não há Deus. Colocaram mesmo na Constituição da França. Não poderia adorar a Deus. Era impedido, era proibido. Mas não aguentou 3 anos e meio, sabia? Não aguentou 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, os legisladores disseram assim, não, vamos deixar, pode. Eles viram, não estou xingando não, viu? Eles viram a verdadeira desgraça que acontece no mundo sem Bíblia. Eles viram. Foi 3 anos e meio só que eles aguentaram. Eles disseram, rapaz, porque deixaram tão solto que o povo fazia o que queria. Não tinha ordem em nada. Nem ele não era mais respeitado. Ele disse, não, peraí que quando tinha esse negócio de Bíblia e de Deus ainda tinha um respeito. Agora quem tirou é o que o protestantismo apóstolo vai experimentar. A nação que cresceu tão próspera por causa do republicanismo e do protestantismo, quando rejeitar esses princípios, você só vai ver assim, ó, a decadência. Até o Senhor vir acabar com tudo. Eles vão saber disso. Vai ser igual a besta do abismo, que é a França. Lá de Apocalipse 11. Vai acontecer a mesma coisa. Está fácil para nós tomar decisões que vai estar bem flagrante. A questão bem nítida. Quanto mais as trevas aumentam, mais a luz. Então fica mais fácil para aqueles que querem servir a Deus tomar suas atitudes da posição. Por esses atos das autoridades legislativas e judiciárias, a nação desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Quando? Lá no começo do país.
Lá na Declaração de Independência de 1776, eles colocaram que era para ter liberdade política e liberdade religiosa. Cada cidadão faria a sua escolha. E agora eles dizem, agora não tem mais negócio de liberdade não. Ou faz do nosso jeito, ou perde direito. No tempo do decreto você não vai poder dizer, não, mas lá na Constituição diz que eu tenho direito de me expressar. Isso não tem esse negócio. Tem direito de se expressar quando eu deixar. E quando falar algo com que eu concordo. Se eu discordar, não tem não. A gente tá vendo isso hoje, né? Tá começando. A gente tá vendo só umas pitadinhas. O pessoal tá dizendo, não, pode falar o que tu pensa não. Daí que um dia você vai ver o que vai acontecer. O pessoal vai presa. Porque diz que é para guardar o sábado. Só por isso. Porque o governo diz que é para guardar o domingo, você diz que é para guardar o sábado, ele diz, não pode. Tem que dizer que é para guardar o domingo. Se disser que é para guardar o sábado, vai perder direito. Se não disser não agora para ver, lá na frente não vai dar. Olha que tá fácil, né? Então tem que guardar o domingo. Pronto. O Estado manda guardar o domingo. Tá bom. Vai guardar o domingo dele. Por isso que quem não ajuda, dispara. Quando chegar esse tempo, não, vou ficar lá preso. Vai para uma nova posição. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão. Que é o dragão? No caso aqui como nação. Roma. Até o símbolo. O símbolo da China também é dragão, né? E pela besta semelhante ao leopardo, papado. Ou seja, as duas faces de Roma, tanto imperial como papal, o que foi que fizeram? Perseguiram a igreja de Deus. Quer lembrar a imperial? Nero. Espírito de intolerância, eles não suportam essa doutrina. Se não concordarem com eles, tem que concordar. Se discordarem deles, eles não toleram. Eles usam esse termo mesmo, nós não toleramos. Isso é o espírito de intolerância, porque eles não toleram aquilo que é direito, aquilo que é correto. É o que eles determinaram através dos legisladores e do judiciário. E aí a fala do dragão. Então, só para vocês verem aqui, ó, aquela questão de exercer o poder da primeira besta. É isso aí, ó. É o desenvolvimento do espírito de intolerância que a primeira besta teve com os protestantes lá no período da Idade Média, viu? Ali em 1517, perseguição dos reformadores, a morte. Tá? Então, esse espírito de intolerância manifestado pelos Estados Unidos, que até então dizem que todo mundo tem direito de adorar a Deus segundo a sua consciência, esse espírito de intolerância vai ser manifestado semelhante à primeira besta. A segunda besta exerce o poder da segunda besta, da primeira besta. Em fazer o quê? Em perseguir o povo. Tá? E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida fazendo o quê? Impondo. É lei. Lei não é, se você quiser ou se você não quiser, não. Lei diz assim, não pode estacionar aqui, não pode. Não quero estacionar aqui. Não. Lembra da versão na linguagem de hoje que eu mencionei? Forçava. Fazia com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, é forçar, é impor. É dizer, ou você adora, ou então você vai ser punido. É forçar. Indica que a autoridade desta nação deve ser exercida
impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. A primeira besta. A segunda besta faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Diz assim, ó, te curva diante desse decreto. Mas você diz, não, mas esse decreto não tem nada a ver com a primeira besta. Tem, porque foi ela que deu origem. Agora a segunda besta diz, ó, te curva esse decreto da primeira besta. A primeira besta diz que é para guardar o domingo, eu estou dizendo, ou tu guarda o domingo, ou eu vou te perseguir. Ou eu vou te prender, ou eu vou tomar teus bens. É forçando. Quem é que quer perder as coisas que comprou? Logicamente que a linguagem deles Não é a besta, né? Eles têm uma outra linguagem. O mundo inteiro está na obrigação de obedecer o decreto X e Y, porque a nação tal determinou e tem que cumprir. Aí entra os legisladores que fizeram as leis têm que funcionar, o judiciário, na verdade, ele faz cumprir, né? O executivo tem a sua função, né, de executar, né? E vai estar todo mundo enrolado nessa história. E o mundo inteiro também, né? Então, cada um dos três poderes aí tem a sua função. Um faz a lei, o outro executa, né? E o outro faz cumprir. Não quer cumprir não, eles obrigam. Deixa eu dar um detalhe para os irmãos aqui que talvez ficam... Só para deixar mais bem entendido. Essa questão aqui, ó. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Você imagina quando você pega um artigo da Constituição que diz assim, que todo ser humano é livre para manifestar o seu pensamento e a sua crença. Está na Constituição. Artigo 5, que é os direitos fundamentais, Constituição do Brasil. Só que aí o legislativo cria uma lei que diz que você é obrigado a guardar o domingo, por exemplo. Que no caso você está perdendo liberdade religiosa. Aí você diz, não, mas aqui diz que eu tenho liberdade de ter a religião que eu quiser. Mas essa outra lei aqui diz que eu sou obrigado a guardar o domingo, ou então eu vou preso. Você diz, irmão, mas não está contrariando um outro? Tá, mas aí quem é que interpreta a lei? É esse aqui, ó. No Brasil tem um órgão chamado Supremo Tribunal Federal, que é quem interpreta a lei. Por exemplo, você sabia que homofobia é crime? Mesmo sem estar na lei? Não tem nenhuma lei que diz não. Mas tem lá crime de racismo. Aí eles disseram, crime de racismo equivale a crime de homofobia. Onde é que está na lei? Em lugar nenhum. Mas eles interpretaram desse jeito. Então, nos Estados Unidos sai uma lei dizendo para o povo guardar o domingo. Mas alguém disse, não, mas eu tenho liberdade de ter minha religião. Tenho liberdade de guardar o dia que eu quiser. Aí eles vão dizer, não pode. Não interpreta assim. Os guardadores do sábado, os guardadores do mandamento de Deus, vai perder todos os direitos de cidadania. Por que eles vão perder todos os direitos de cidadania? Exatamente por causa disso. Porque a nação vai obrigar. Vai sair um decreto para não comprar e nem vender. Isso aí é uma forma de forçar. Quem é que vai morrer de fome? O Senhor disse que os seus servos não vão morrer de fome. O pão e a água é certo. Os ímpios vão passar grandes necessidades. E eu sei que os justos também vão. Mas o Senhor que fez a promessa, Ele cumpre, Ele é fiel. Não vai perecer. Não vai chegar ao ponto de perecer. Vai passar a dificuldade? Vai. Mas ao ponto de perecer? Não. Porque o Senhor suprirá as necessidades deles. Então, é essa a questão. A coisa está vindo de tal forma que as pessoas nem imaginam. Tá? Ela está vindo sorrateiramente. As pessoas estão começando a compreender as profecias bíblicas. A linguagem, embora venha de uma outra forma, mas você está acompanhando.
e vai entender perfeitamente quando isso chegar. A gente viu esse, né? Que a terra e os que nela habitam era a primeira besta. Isso é a segunda besta impondo um decreto, no caso o decreto dominical, forçando o povo a homenagear o papado, porque a segunda besta está impondo um decreto que na verdade já tinha sido imposto pelo papado. Só que como o papado perdeu força, agora quem é que vai impor? A nação mais poderosa da terra. Aí quem é que não se curva, menino? Só quem tem Deus como Senhor, né? O resto vai... Se você se lembrar lá de Daniel 3, aqueles 3 jovens, a primeira vez que eu li isso eu achei incrível, eu já mencionei aqui. Eram 4.600 judeus lá em Babilônia, 4.600. Desses 4.600, só quem não se dobrou foi 4. Presentemente foi 3, que eu sei que Daniel, se estivesse lá, não se dobrava. Mas 4 não se dobraram. De 4.600 judeus, 4 não se dobraram. O resto dos judeus, ó, se ajoelharam diante daquela imagem. E você pode traçar um paralelo também, viu? Tem um paralelo com aquele decreto lá de Amã, né? Mas você pode traçar um paralelo com esse também. Vai ter um monte de adventista que nesse dia desse decreto vai se curvar também. E se você ficar olhando assim, ó, você se curva também. Tem que ficar... Tem gente que fica assim, né? Olhando para um lado assim para ver se o cara vai ajoelhar ele. Aí vai ajoelhando um, os 3 ficaram só. Não vai ajoelhar não. Porque se você for pelos outros nesse tempo, dá ajoelha. Eles tiveram outra oportunidade, né? Tanto o rei gostava deles, E eram homens fiéis ao governo, eles tinham fidelidade para com Deus em primeiro lugar, mas eram fiéis também ao seu comandante, no caso, a autoridade do reino, né? E tanto é que o rei gostava deles, que disse assim: olha, vocês estão dispostos, tudo bem, essa vez aí vai passar, mas estão dispostos, a partir da próxima vez que acontecer, vocês se dobrarem agora. Aí ele disse: não. Se o Senhor quiser nos livrar, não, mas nós vamos te jogar, se vocês não fazerem assim, vamos te jogar na fornalha que está acesa lá e quente 7 vezes mais. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele quiser que nós pereçamos, nós vamos perecer. Isso é que é fé, né? Porque aí fica por conta do Senhor. Se o Senhor quiser, o fogo não tem poder sobre eles, como na verdade aconteceu. Fogo 7 vezes mais. Os caras que jogaram eles dentro, fogo lambeu demais. Isso aqui é fé de Jesus. E eles, passeando dentro do fogo, e com eles 3 tinha um quarto. E o rei olhou, se espantou. Se não jogar, foi 3, e ainda é 4. Pois é, aquele que tem domínio sobre o fogo estava lá, fazendo com que aquele jovem não ficasse submisso ao poder daquele fogo. Só para traçar outro paralelo entre esses 2 acontecimentos, entre o episódio da fornalha ardente e o decreto dominical. A perseguição tal qual nunca houve é justamente por causa desse decreto. Porque os Estados Unidos, a nação mais poderosa da Terra, vai impor um decreto para o povo guardar o domingo. Quem não guardar, aí você pode esperar que vai vir a grande tribulação. Está tendo tribulação? Tem. O tempo todo tem. Mas aí Daniel disse que é uma tribulação como nunca houve desde que houve nação sobre a terra. Não tem semelhante. E lá no período lá de Daniel, como não citou aí, lá em Daniel 3, Nabucodonosor diz que é para eles adorarem. Porque ele vai fazer o que com a fornalha? Aquecer. Já é quente, meu amigo. Você cair dentro de uma fornalha, você esquentar 7 vezes mais não, já é quente. Já estava, dói e mata. Mas ele se aquece 7 vezes mais. A grande tribulação, por causa do decreto,
Vai ser assim também, ó. É grande, filho. É como nunca houve. É como se fosse uma fornalha que você acende mais. Bota mais madeira aí, esquenta e bota mais oxigênio aí dentro, que é para queimar mais. Que é para... Entrou lá. Subiu. Tá? O fogo teve poder só sobre as amarras. Só sobre as cordas, né? Assim não ficou nem cheiro de queimado, né? Quando a gente trisca em fogo, esses cabelinhos assim da mão, né? Queima, né? Fica fedendo. Nem isso. Né? E geralmente quando queima fica aquela catinga de fogo. Aquele cheiro ruim. Não ficou também. Então Deus vai passar e as consequências do pecado não vão cair nele não, vão cair nos outros. Dele é só justiça, é cheiro de vida para vida. Impor semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações que não deixam se enganar, insofismáveis e solenes da Declaração da Independência de 1776 e a Constituição Federal dos Estados Unidos. Pensa uma coisa que eles têm orgulho disso aqui, ó. Aqui no Brasil é conversa fiada. O diz que ama a Constituição, mas é só quando agrada. Lá, os Estados Unidos, eles amam a Constituição. Porque é uma Constituição que, tipo assim, dá segurança. Não fica uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. É do mesmo jeito. É por isso que vai ser espantoso. É uma emenda na Constituição. E interessante é que é uma emenda em cima da emenda. É uma emenda, aquela primeira emenda que dá liberdade para você, para o Congresso, porque a primeira emenda diz assim, que o Congresso passa a ser impedido. O Congresso mesmo está se impedindo de legislar em causa religiosa. Aí vem o Legislativo e cria uma emenda dizendo que essa emenda está errada, dizendo que pode. Não é assustador? São 230 anos sem haver uma emenda na Constituição. Se contraria aquilo que eles propõem. Né? A aparência está boa, mas quando ele fala, aí vai. 230 anos. Aqui no Brasil, se, eu não vou dizer de certeza, mas nessa semana que passou deve ter tido uma PEC. Uma proposta de emenda à Constituição. Que ali é direto. No Congresso direto tem PEC. Toda hora tem PEC. Não vou dizer que é todo dia tem, mas constantemente tem PEC. Nos Estados Unidos não é assim não. 230 anos. É muito tempo. E vai chamar a atenção dos órgãos de imprensa. Fica atento para isso. Essas conversas de WhatsApp que todo dia, todo ano, desde que eu estou com o Torneio Adventista, em 2012, todo ano tem decreto dominical. Todo ano. Mas quando sair, você pode esperar que as nações, a imprensa vai mostrar. Porque uma Constituição que não é alterada há 230 anos, quando for, vai dizer, os Estados Unidos fizeram a primeira emenda à Constituição depois de 230 anos. Vai chamar a atenção do mundo. Aí você vai dizer, ó, não deixa margem para engano. Também porque ninguém vai aceitar a marca da besta. De forma certa. Todos que irão aceitar a marca da besta irão receber essa marca consciente. Ninguém vai recebê-la cegamente. Significa dizer o quê? Que vai ser trabalhado escondido. Todo o mundo vai saber, até mesmo porque vai ter mensageiro de Deus que vai denunciar todo o erro no que diz respeito a essas questões. São um povo que vão enfrentar a besta cara a cara. Eles não têm, vamos dizer assim, amor pela própria alma nesse sentido. Ele, em primeiro lugar, amou a Deus, a causa. Se possível for eles entregarem a sua vida em favor da causa de Deus, eles entregam. E eles estão dispostos a dizer não para a besta, desde já. Porque isso aqui que está sendo pregado aqui, alguns dizem, isso aí não vai acontecer nunca.
A Constituição dos Estados Unidos tem 230 anos, nunca mudou. Por que vai mudar agora? Só porque vocês estão dizendo. Não é porque nós estamos dizendo. É porque esses livros, principalmente esse aí que vocês estão vendo aí na tela, O Grande Conflito, é um livro confiável. Quem inspirou os homens da Bíblia, inspirou a mulher que fez, tá? Que falou as coisas aí, porque foi apresentado para ela por próprio Deus. Então nós temos que comparar com a Bíblia, ver a história para que nós tenhamos convicção das coisas quando estiver acontecendo. O irmão comentando aí que eu lembrei de uma coisa. Para quem não estuda, por exemplo, esse ponto aqui, questão dos Estados Unidos, o papel dele na profecia, tem adventista hoje dizendo que é a China. Tem adventista dizendo que é a segunda besta, que é a China. Eu digo, meu filho, tu viu isso aonde? Onde é que está? Deve estar escrito no caderno que tu escreveu, mas no texto bíblico, no livro do Espírito de Profecia, não tem nenhum. Porque eu vou dizer, adventista do sétimo dia hoje em dia, pensa no bichinho criativo. Depois eu vou mandar um vídeo. Aí o que fala do dragão são as nações que representam. Representam. Aí você tem que olhar que nações fazem parte desse grupo. Mas quem está na liderança da elite é os Estados Unidos também. É o que está escrito. Verdade. Se bem que o pé da estátua do Padre Daniel são 10 dedos, bem como o chifre da besta, a primeira besta são 10. Representa aí os 10 países da Europa. E essas coisas estão se consolidando. Quando tiver consolidado os países da Europa, e isso estiver acontecendo também nos Estados Unidos, aí é o fim. Aí é só esperar Cristo voltar mesmo, porque aí já está no limiar do negócio. Os fundadores da nação, que eram protestantes, fugidos da Europa, por causa da perseguição, por causa da palavra, procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja. Quer saber o que foi que perverteu? Eu vou falar uma linguagem um pouquinho difícil. O bispado de Roma. Porque geralmente quando a gente ouve isso aqui, já mencionei isso aqui já uma vez. Quando a gente ouve bispo de Roma, parece um nome do Satanás, né? Mas para nós hoje, antigamente, era como se dissesse assim, ó, aqui em Imperatriz tem um bispo, lá em Açailândia tem outro bispo, lá no Estreito tem outro bispo. Quem é o bispo? É como se fosse um pastor que comanda todas as igrejas daquela cidade. Tem os pastores locais e tem o que comanda todas as igrejas. É o bispo de Imperatriz, de Açailândia e do Distrito. Nos tempos bíblicos tinha o bispo de Antioquia, tinha o bispo de Alexandria, tinha o bispo de Tessalônica e tinha o bispo de Roma. Mas aí quando Constantino sai lá de Roma e vai fundar Constantinopla, lá onde hoje é Istambul, na Turquia, aí fica o Papa sozinho lá. Aí o que o imperador faz? Futuramente, Justiniano. Entra e diz assim, ó, agora o Papa vai ser o cabeça de toda a cristandade e eu vou dar autoridade para ele. O que é que o imperador estava fazendo? Dando poder secular para a igreja. Aí a igreja começou a dizer, antigamente eu ensinava o povo, agora eu posso obrigar o povo, porque agora eu tenho poder civil. Poder secular é isso. É o poder de dizer, é lei. Ou guarda esse decreto ou vai preso. Para que fique bem claro aqui para os irmãos, o que vai trazer a intolerância e a perseguição. Sempre quando aconteceu isso, essas coisas acontecem. A intolerância e perseguição. Quando a igreja busca o apoio e o poder secular para impor seus decretos,
fazer com que a sua vontade seja feita através do poder secular, vai nisso aí mesmo. Mais uma vez acontecerá na lei dominical. O protestantismo nos Estados Unidos, eles vão buscar o apoio do poder secular, para que seja colocado em prática os seus decretos. E aí o resultado é a mesma coisa, não tem para onde correr não. É intolerância e perseguição para aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Verdade. Justamente o que aconteceu com o catolicismo foi isso. Você tem a igreja apostólica começando a se perverter, aí essa igreja recebe agora o poder secular. O que ela faz? Ela oprime. A imagem da besta ainda não está formada. Mas quando é que ela vai se formar? Justamente quando acontecer isso. Quando o protestantismo, que é religião, é sistema religioso, como o catolicismo, o islamismo, o protestantismo é sistema religioso. Quando ele der de mão do poder civil e disser assim, deputado, senador, moço, cria um decreto, todo mundo que guarda o domingo, cria um decreto, todo mundo guarda o domingo. Quem é que não quer uma coisa assim? Se o protestantismo disser o seguinte: se vocês fizerem as leis assim, 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 nós estamos com vocês. Vocês acham que eles não vão fazer não? Diz que eles que vão pedir. Os próprios que professam ser crente, os próprios que professam ser protestante, só que apóstata, né? Vão pedir uma lei dominical. E tudo está envolvido aí. Na primeira besta, segunda besta, os protestantes também. Só que apostataram, né? Porque os fiéis permanecerão fiéis e serão perseguidos pelos apóstatas. Verdade. Quando eu falei naquela outra oportunidade da Inquisição Papal e da Inquisição Protestante, era só para lembrar disso aqui. Que como o catolicismo perseguiu no passado, a imagem diz assim, se você der poder para o papado, você vai saber. Ele faz a mesma coisa. E o que aconteceu na Inquisição Protestante foi justamente porque pessoas que não entenderam a mensagem de Lutero começaram a perverter e entender que, já que o catolicismo tinha matado pessoas protestantes, o protestantismo tinha que matar pessoas católicas. Um foi para o excesso, o outro também. E vai repetir. Lembra que aqueles artes dizem que o que foi o que há de ser? O que o protestantismo fez no passado, ele vai fazer de novo, vai querer oprimir de novo. Só que, vou destacar, não foram aqueles que compreenderam a mensagem. Foram pessoas que perverteram a mensagem. Esses também formarão a imagem da besta. Porque os da imagem da besta, esses são os que irão realmente fazer com que morra todos aqueles que não obedecerem aquele decreto lá em favor da primeira besta. Então, o poder religioso também vai estar tendo todo o aval pelo poder secular para fazer com que aqueles que são fiéis a Deus obedeçam os decretos deles. Então, é irmão perseguindo irmão. A primeira perseguição no mundo já se vê uma história entre Caim e Abel. Que um tentou tirar a vida do outro. Logo no princípio, bem no começo do mundo. E sempre você vê histórias semelhantes no decorrer de todo o tempo. A história se repetindo, sempre, sempre, sempre. E nesses últimos dias, a história se repetirá de novo. Um povo contra parte do mesmo povo. É triste, mas é verdade. Né? Grande conflito, 442. A Magna Carta, o que é Magna Carta? No Supremo Tribunal Federal, o bicho gosta de falar isso. Carta Magna, o que é Carta Magna? É a principal carta, livro de leis da República do Brasil, é a Constituição Federal do Brasil. Lá nos Estados Unidos também tem uma Magna Carta, que é a Constituição também. Ou seja, é o principal livro de leis dos Estados Unidos, é a Constituição. E o que é que ela estipula? Primeira emenda está lá. O Congresso não fará lei
quanto a oficializar alguma religião. Foi fundado em princípios protestantes. Mas o que é que o Congresso diz assim, ó? O Congresso não vai oficializar uma lei do Estado, para que o Estado não venha punir uma pessoa que pensa diferente, ou proibir seu livre exercício. O cidadão escolhe a religião que quer seguir. Hoje a gente não poderia exigir um decreto para guardar sábado? Dizer, não tem que impor um decreto, ou guarda o sábado ou morre. Não. Porque imagina gente indo diante do juiz e dizer isso, né? Não, tem que ter um decreto, é para guardar o sábado. Não. Mesmo que você escolhe, está aqui o mandamento. A escolha é sua, você obedece ou você desobedece. Agora você se resolve com Deus. E o que mais diz, né, a primeira emenda da Constituição americana: nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Entenderam? Nenhuma prova de natureza religiosa. Vamos colocar aqui para dirigir a Secretaria de Educação. Mas a senhora de que igreja? Entendeu? A senhora concorda em fazer isso aqui? Em horário de joelho erguido? O Estado, estou falando do Estado. Eles não podem fazer essa exigência, segundo a Constituição. É liberdade religiosa. A pessoa adora segundo o ditame do seu consciência, como Ellen White enfatiza bastante no grande conflito. Não pode ser requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Vai escolher uma pessoa, escolher o irmão para ser o chefe, o ministro da Justiça. Não olhava o currículo religioso. O currículo que se olhava era o currículo de conhecimento, de profissão. A análise na matéria religiosa não podia. O Estado não podia entrar nessa esfera. O Congresso, é interessante isso. O Congresso mesmo se impediu. Você entende como é que é isso? É você saber que se eu fizer isso, não vou me dar bem, então eu mesmo vou me impedir. Vou colocar aqui não fazer. O Congresso disse, nós vamos nos impedir de fazer isso. Para a gente não fazer a mesma coisa que foi feito lá na Europa. Um monte de gente morta por causa de religião. A maioria dos crimes ocorridos na maior parte da história foi por pessoas que foram por fanatismo. O islamismo aí, praticamente 1 bilhão de islâmicos matando gente só porque não crê do mesmo jeito. Isso é fanatismo. Ele quer ter a fé dele lá, ele tem. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de Deus, semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia, ou seja, de sua autoridade. A coisa mais ridícula que tem um protestante dizendo que protesta contra Roma e fazendo uma coisa que Roma disse que é para fazer. É dizer, não reconheça a autoridade de Roma. Aí Roma diz, guarda o domingo, a pessoa vai guardar o domingo. Está reconhecendo a supremacia dela. Tanto no Velho Mundo, como no Novo Mundo, que é Velho Mundo, Europa, Ásia, Oriente Médio. Você pegar no mapa, você vai ter um pedacinho assim, ó, tem o Oceano Atlântico, se não estou enganado. Aí do lado de cá tem Estados Unidos, Canadá, Brasil, né? América do Norte, América do Sul e América Central. Do lado de cá você tem Europa, Ásia, Oriente Médio. Essa parte direita do mapa aqui, quando você olha de frente, é Velho Mundo. Essa parte do lado esquerdo, Novo Mundo, tá? Tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo, o papado receberá homenagem. Lá ele recebeu por quê? No período de supremacia que ele teve, ele mandava e desmandava. No Novo Mundo, porque a maior nação do mundo, os Estados Unidos, vai dizer, guardem o domingo. Se não guardar o domingo, vai ser preso, vai morrer. No Velho Mundo e no Novo, o papado receberá homenagem
pela honra prestada à instituição do domingo. Não é em si diretamente dizendo, não, tem que adorar o papado. Adorem o dia que o papado instituiu. Adorando esse dia, ou santificando esse dia, você está homenageando o papado, querendo ou não. É como quando você cita um trecho de um livro de uma pessoa, você está homenageando a pessoa. Você está fazendo a pessoa, o povo lembrar dessa pessoa. E essa instituição do domingo repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. É os Estados Unidos, uma nação poderosa, fazendo com que o povo adore, santifique um dia instituído por outra nação, que é o Vaticano, que é uma nação pequena, mas é um país dentro de uma cidade, dentro do país. Sabe disso? O Vaticano é um país dentro de uma cidade chamada Roma, dentro de um país chamado Itália. É um país pequenininho. É como se fosse um bairro. Acho que até a Imperatriz deve ser maior. Lá é rei, lá é monarquia. Lá não tem presidente, lá não é república. República é que o povo elege. Né? Já é para lá, para a urna e vota. Lá não, lá é o clero. É os bispos, os cardeais vão se juntam e escolhem. Lá o rei é o mesmo sacerdote. O mesmo ponto é o líder civil e religioso. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela, a segunda besta, enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta. Esse aqui é na versão NVI, tá? Nova versão internacional. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e, contudo, reviver. Olha só. Esse ordenar para fazer imagem é um princípio que a gente tem que entender. Essa diferença. Quem é a primeira besta? Papado. Quem é a segunda besta? Estados Unidos. Quem é a imagem da primeira besta? Protestantismo apostatado. Por quê? A primeira besta, ela representa um poder religioso e civil. E o protestantismo vai fazer a mesma coisa. Vai ser um poder religioso revestido de poder civil. Entendeu? Para você diferenciar. Por que imagem? Porque é parecido. Porque é parecido. Tá? Você não pode falar isso dos Estados Unidos. Aí disse, não, irmão, mas lá o que reina nos Estados Unidos é o protestantismo? Sim. É o sistema religioso que mais comanda lá. Mas vamos perceber a diferença. No Vaticano, no sistema lá de governo do papado, você tem um rei, olha o que a gente comentou agora, um rei que também é sacerdote. Mas primeiro ele era sacerdote, ele não era rei primeiro não. O bispo de Roma ganhou poder civil. Não foi um rei que ganhou poder religioso não. O bispo de Roma, autoridade religiosa, ganhou poder civil. No protestantismo vai ser a mesma coisa. A imagem da besta é a mesma coisa. É o protestantismo, o poder religioso, ganhando poder civil. Por isso que é a imagem. Aí, o papado, poder religioso, que ganhou poder civil, oprime as pessoas que não adoram segundo eles mandam. E o que faz a imagem do papado? Protestantismo. Protestantismo, sistema religioso, revestido de poder civil, vai oprimir o povo que não adora conforme eles mandam. Por isso que é a imagem. Porque é a mesma coisa, você olha para o moço e diz assim, ó, mas não é parecido. Religioso, revestido de poder civil, que oprime as pessoas que não adoram conforme eles mandam. Por isso que é a imagem. Os Estados Unidos não podem ser imagem da besta. Porque eles não são poder religioso, são poder civil. Entendeu? É porque geralmente o pessoal confunde. Quando a gente fala primeira besta, segunda besta, imagem da besta, o pessoal... A
imagem da besta é porque é parecida com ela. Poder religioso, revestido de poder civil, que oprime os que não fazem o que ela manda. É isso. Quem é a segunda besta? Os Estados Unidos. Deixa aqui mais claro. Ó, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, da primeira besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. É assim que os Estados Unidos formam a imagem para a besta. É fazendo com que o protestantismo do seu país tenha agora poder civil para dizer: guarda domingo. E a pessoa diz: não vou guardar não, quero adorar do jeito que eu entendo. Eles não tem que adorar porque eu estou criando uma lei aqui, ó. Está na lei. É que os pega. Pode esperar aqui. Vai ser tranquilo igual hoje, não. Falar aqui do sábado aqui, botar na internet. Nesse período você vai usar um negócio desse, Miguel, no mesmo instante. Se o Facebook não cortar, né? E se você olhar, eu até recomendo ler esse capítulo do Grande Conflito. É assim, a imutável lei de Deus. Ele deixa bem clara essa profecia. Para quem quer entender Apocalipse 13, o capítulo 25, a imutável lei de Deus, do Grande Conflito, deixa bem claro quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, quem é a imagem da besta, o que é o sinal, bem claro. É só ler com a atenção que o Senhor nos mostra e nos prepara. Para a gente fechar, eu queria só ler um texto da Bíblia. João 14, 29. João 14, 29 diz assim: ó, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Por que Deus está dizendo agora? Você sabia que tem gente que vai acreditar só quando chegar o dia que você vê o decreto dominical acontecendo? Você fala hoje, o pessoal diz que você está doido. Só diz que isso é conversa fiada, véio. Só para obrigar o povo a guardar o sábado. Só de ganhar carro, né? Alguns pregam que já foi assinado Lei dominical. Mas como é que eles podem provar isso? A lei dominical vai sair às caladas? Para ninguém sabe. As pessoas vão aceitar a marca da besta sem saber de nada. Não é assim que está escrito. Algumas coisas têm que acontecer. É só acompanhar as profecias bíblicas. Você vai saber cada detalhe que vai acontecer. Lá em Roma, lá nos Estados Unidos, com relação ao poder civil, poder secular e o religioso. Com relação aos protestantes, com relação a cada detalhe da profecia. Não é só chegou assim, não, a lei dominical foi assinada. De uma hora para outra aparece isso mesmo. Existe aqueles mais eufóricos. Lembra-se dos dois mensageiros lá de Davi? Pois é natural que um mensageiro saia correndo na frente. Ele tem o básicozinho só e só. Mas aí ele não sabe relatar a história nos seus detalhes. Interessante que aquele mensageiro que ia levando a mensagem, ele era etíope, né? Exatamente. Então, o mensageiro, quando ele sai com a mensagem inteira, ele dá todos os detalhes. Pode fazer a pergunta que quiser para ele. Ele sabe dos detalhes porque ele está acompanhando a história. Quando esse decreto sair, aqueles que estão familiarizados com a profecia
a sua fé vai só aumentar. Os que não estão, você vai ver o desespero do povo. Ele tiver nos preparado. Vê um susto desse que diz, tá guardando o sábado só porque ouviu dizer. É como se fosse aquele preparo da última hora, né? Tropeçando. Quando a gente vê a profecia dizendo, os Estados Unidos vão formar uma imagem da besta, vão oprimir o povo, vão impor um decreto dominical, que você se familiarizar com isso aqui, quando chegar no dia que você sai o decreto dominical, você diz, lembra que eu te falei? Lembra que eu li lá no texto para ti? Eu disse que esse é o decreto dominical, Jesus está voltando. Isso, ao invés de deixar você desesperado, vai mostrar que Jesus está voltando. Agora, para quem não está estudando, vai dizer, meu Deus do céu, vou matar agora porque a gente guarda o sábado. Não posso. Você vai sair. Entendeu? Se desespera. A fé do povo de Deus, ela vai aumentando à medida que as profecias vão se cumprindo. Ele vai acompanhando, ó, está se cumprindo aqui, ó, se cumpriu de novo, se cumpriu o outro. A fé vai aumentando e vai dizendo, ó, Jesus está voltando. Ele prometeu e está acontecendo. Isso chama-se, irmãos, credibilidade. Se eu disser aqui hoje, amanhã 3 horas da tarde chove e chover, e se eu disser terça-feira 3 horas da tarde chove e chover, se eu disser que quarta-feira 3 horas da tarde chove, você diz que chove. Sabia? Por causa da credibilidade. Aí quando Jesus diz, vai acontecer isso, acontece. Vai acontecer isso, acontece. Vai acontecer isso, acontece, aí só. Quando ele diz que vem, ele vem. Toda a profecia que ele deu se cumpriu, a da vinda dele também se cumpriu. Tá? Então a profecia é para nos dar certeza de que o que Cristo prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Deus nos abençoe e nos dê mais fé e desejo de aprender a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Jesus, Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, Deus que conhece o fim desde o começo e conhece desde a eternidade, Senhor, as coisas que ainda não aconteceram. Nós nos entregamos em Tuas mãos, nós confiamos nas Tuas promessas, nas Tuas santas profecias, porque sabemos que elas são para nós alertas necessários, que nos preparam para os momentos difíceis que a Tua igreja haverá de enfrentar no futuro. Cada dia mais, Senhor, possamos nos firmar na Tua palavra e saber que o Deus que nos prometeu haverá de cumprir. Que a cada dia mais a Tua palavra seja verdade em nós, que o Teu caráter seja visto na Tua igreja e que possamos ser um reflexo da Tua santidade, Senhor. Prepara-nos para a Tua vinda, para que quando o Senhor vier, possamos subir contigo alegres e jubilantes para o lar celestial. Suplicamos, agradecidos e confiantes, unicamente no poder do Teu nome, Senhor. Amém.